Salve, salve pessoal, tudo bem? Tô passando aqui hoje para bater um papo com vocês. Eu postei no Shorts ontem um bootleg dos anos 80 dos Beatles que muita gente me perguntou sobre ele. Então eu só vou trazer algumas coisas para vocês aqui e por curiosidade mesmo, porque hoje em dia, né, essa cultura do bootleg, que nos anos 80 era chamado de disco pirata, gravações piratas, etc. Hoje em dia, com internet e etc., não tem mais a mesma pegada, a mesma graça, a mesma, né, procura. Mas muita coisa ficou para trás, né? Muita coisa legal hoje em dia mudou, então, enfim, meu nome é Marcelo. Esse daqui é o Discos da Vida, onde a música não é só som, ela é memória. Então, bora! Bom, fã de Beatles ou de outras bandas, anos 80 e 90, gente, encontrar coisas assim era como encontrar um tesouro. A gente não tinha muita divulgação de músicas inéditas, músicas que não foram lançadas, etc, etc. A gente só meio que ouvia falar por alto, assim, né? E quando a gente se deparava com essas coisas nas lojas, era uma coisa absurda, né? Primeiro pela surpresa e depois pelo valor, porque geralmente um bootleg, um disco pirata nos anos 80, 90 era uma coisa meio cara, né? E com relação à qualidade, a gente não sabia, era coisa inédita, então só a partir disso já valia a pena, né? Então, quando eu me deparei com esse vinil, eu estava na Galeria do Rock, né, em São Paulo, que anos 90 até 2000 era a minha segunda casa, eu não saía de lá, mesmo que não fosse para comprar nada. Eu tava lá para olhar, para ver, para ouvir, enfim. Então quando eu me deparei com isso, eu fiquei doido, né? Capa totalmente diferente, né? Uma contracapa aqui. A lista das músicas e tal. Falei, meu Deus, o que é isso, né? E aí eu lembro que eu peguei, abri, olhei o vinil e, meu Deus do céu, não tinha informação, porque era isso aqui, ó. Olha o selo. Olha o selo. Ou seja, tinha aqui o número de série e tinha a data de lançamento. 1982, nada mais. E aí, eu não lembro direito, né? Mas para eu ter comprado naquela época, o preço estava até que bom, dava para comprar. E eu comprei. E aí, chegando em casa, vamos ouvir. Gente, é um caso sério, porque assim, vamos lá. Aqui começa com... Na verdade, o que mais me chamou a atenção na época foi o seguinte. Do lado 2, vocês podem ver aqui, ó, Beatles e Rolling Stones, e duas músicas que eu não conhecia, Shades of Orange e Loving Sacred Loving. Mas o que é isso? Será que tinha uma gravação deles com esses nomes que eu não conhecia? Bom, hoje a gente sabe que os Beatles, o John e o Paul, eles participaram de umas gravações dos Stones, né? E vice-versa, né? Do single We Love You, dá para ouvir nitidamente a voz do John e do Paul lá. Podem pesquisar aí depois que vocês vão ver. Mas com esses nomes aqui,
Enfim, vamos ouvir. Aí o lado 1 tem lá, dos tapes da BBC. Aí tem lá, From Us to You, Can't Buy Me Love, To There Was You, Roll Over Beethoven, All My Love, I Wanna Be Your Man. As gravações aqui, gente, as gravações são muito abafadas, elas não têm tanta nitidez assim. Mas eram, na época, as primeiras gravações da BBC. Opa, tem coisa diferente, que legal. Depois do especial lá de TV, do Around the Beatles, tinha Shout, que era coisa inédita. Uau, Shout! E depois tem lá do Shidin, que era um programa de TV dos anos 60, tinha Kansas City. Até aí tudo bem. E aí vinha o lado 2 com uma gravação alternativa de Hey Jude. Cara, gravação alternativa. Meu Deus. E aí vinha as duas músicas, as malfadadas músicas dos Beatles e dos Stones, Shades of Orange e Loving, Sacred Loving. Gente, não, né? Não era nem Beatles nem Stones. Essas duas músicas eram de uma banda psicodélica dos anos 60 que agora me fugiu o nome. Mas a única relação que elas tinham, que essa banda tinha com os Rolling Stones e os Beatles, com os Beatles nada, com os Rolling Stones era porque o baixista dos Stones, o Bill Wyman, ele produziu a banda. Ele produziu. Vou até pesquisar aqui o nome da banda para passar para vocês. Mas na época a gente não sabia, né? Falava, ué, complicado. E aí, o nome da banda era The End. The End. Era uma banda psicodélica. Eu ouvi, eu fui atrás. No Spotify hoje em dia tem. Ouçam, é muito bom a obra dos caras, é muito boa. Mas aí vinha Yesterday, uma gravação dos Wings ao vivo. Eleanor Rigby, que era o ensaio dos Wings. Aí tinha uma música do Ringo chamada Simple Life, que era de uma série de comerciais de TV do Japão. E aí tinha Give Peace a Chance do John, Boys do Shidin de novo, Dark Horse do George e The End dos Beatles. Mas assim, tudo muito misturado, tudo muito confuso. E se eu não me engano, no meio disso tudo aqui, ainda tinha trechos de músicas que nem aparecem na capa, no selo do disco, nem vou falar. Então, por isso que eu falo que esse daqui é um bootleg, é um disco pirata raiz. Porque é uma maçaroca musical, qualidade duvidosa, informações mentirosas e nenhuma informação no selo do disco. Mas era material inédito dos Beatles, ou não, anos 80 e 90, e tinha uma capa que a montagem ali da Rain, Paperback Writer, anos 66, e era diferente. E pra gente que era fã, era o que interessava. Vou pedir pra vocês, gente, pela primeira vez nesse canal, para vocês se inscreverem, darem um like, para eu poder continuar fazendo esses bate-papos com vocês aqui, porque é gostoso, né? Mostrar um pouco do que eu tenho aqui em casa e discutir com vocês também, tá bom? A gente se vê na próxima, gente. Até mais.